Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Seja muito bem-vindo, meu irmão e minha irmã, a mais um estudo da Palavra de Deus. E hoje, meus irmãos, nós iremos estudar o capítulo 4 da primeira carta de São Paulo a Timóteo, onde Paulo, neste capítulo, ele vai alertar sobre falsos ensinamentos. Ele exorta Timóteo a permanecer firme na sã doutrina e também Paulo, ele nos ensina como deve ser a vida de um verdadeiro servo de Deus. Amém? Mas antes de a gente iniciarmos, meus irmãos, com quem está acompanhando o nosso estudo bíblico, capítulo por capítulo, que sempre antes de começar o vídeo, o nosso estudo, e também antes de finalizar, eu peço carecidamente a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho e também deixem o seu like. Porque fazendo esse gesto, meus irmãos, como eu sempre falo nos vídeos, sempre, vocês, além de ajudar a fortalecer e a crescer este canal aqui, vocês ajudam também ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal aqui para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão por meio deste canal conhecer mais e ouvir mais a palavra de Deus. Amém? Por isso que já se inscreveu no canal, já ativou o sininho para não perder os próximos vídeos, já deixou o like? Ótimo! Vamos agora darmos início ao nosso estudo de hoje. E meus irmãos, nestes primeiros versículos, dos versículos do 1 até o versículo 7, vamos ver aqui que Paulo vai falar sobre apostasia e falsos ensinamentos nos últimos tempos, e vamos ver também que Timóteo, ele deve instruir com fidelidade, dos versículos do 1 até o versículo 7. Vamos ver aí. O Espírito de Deus diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. Eles darão atenção a espíritos enganadores e a ensinamentos que vêm de demônios. Esses ensinamentos são espalhados por pessoas hipócritas e mentirosas, pessoas cuja consciência está morta, como se tivesse sido queimada com ferro em brasa. Essas pessoas ensinam que é errado casar e que é errado comer certos alimentos. Mas Deus criou esses alimentos para que aqueles que creem e conhecem a verdade os comam depois de terem feito uma oração de agradecimento. Tudo que Deus criou é bom e, portanto, nada deve ser rejeitado. Que tudo seja recebido com uma oração de agradecimento, porque a palavra de Deus e a oração tornam todos os alimentos aceitáveis a Ele. Se der esses conselhos aos irmãos na fé, você será um bom servo de Cristo Jesus, alimentando-se espiritualmente com as doutrinas da fé e com o verdadeiro ensinamento que você tem seguido. Mas não tenha nada a ver com as lendas pagãs e tolas. Para progredir na vida cristã, faça sempre exercícios espirituais. Meus irmãos, nestes primeiros versículos, primeiramente dos versículos do 1 até o versículo 5, Paulo, ele faz uma advertência a Timóteo, que chegariam tempos difíceis em que muitos se deixariam enganar por falsas doutrinas, ensinamentos distorcidos e pessoas com a consciência cauterizada. E aqui também ele cita exemplos, proibições absurdas e mandamentos criados por homens e não criados por nosso Deus Todo-Poderoso.
E ele lembra, meus irmãos, tudo o que Deus criou é bom e deve ser recebido com ação de graças. E aqui, nestes primeiros versículos, nós aprendemos, meus irmãos, que precisamos discernir a verdade e rejeitar todo ensino que se afasta da palavra de Deus. E aí, para nossa realidade, nestes versículos do 1 até o 5, nos ensina também, para nossa realidade hoje, para não aceitarmos qualquer nova doutrina. E nós temos que confirmar, como aprendemos e estamos reaprendendo novamente, que nós temos que confirmar tudo pela Bíblia, que é a palavra de Deus, e também pela nossa fé recebida da igreja. Amém? Temos que confirmar tudo na Bíblia. E nos versículos do 6 até o 7, Paulo ele ensina a Timóteo que ele deve alimentar-se da boa doutrina e ensinar aos irmãos a verdade revelada. E ele manda também rejeitar fábulas profanas, ou seja, histórias, modas e ideias vazias que não vêm de nosso Pai, de nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui, meus irmãos, nestes versículos do 6 ao 7, aprendemos que a nossa vida cristã, ela exige uma formação sólida, não ideias humanas ou conteúdo superficial. Nós temos que a vida cristã nossa exige uma formação sólida, não de ideias humanas, mas sim de ideias que vêm de nosso Pai. E aí, meus irmãos, nós aprendemos neste versículo que nós temos que buscar sempre aprender a fé verdadeira, mergulhando sempre a fundo na palavra de Deus e evitando conversas que afastam a gente cada vez mais da presença de nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E agora, meus irmãos, nestes próximos versículos, dos versículos do 8 até o versículo 15, que são geralmente os últimos versículos, até o 16, vamos ver agora dos versículos do 8 até o último versículo, o 16, que vamos aprender sobre a importância da disciplina espiritual. Vamos aprender também o exemplo pessoal de Timóteo. Vamos ver o dom recebido por imposição das mãos e vamos ver a perseverança na doutrina e na vida. Nestes últimos versículos, dos versículos do 8 até o versículo 16. Tá certo? Vamos ver aí, meus irmãos, do 8 até o 16. Pois os exercícios físicos têm alguma utilidade, mas o exercício espiritual tem valor para tudo, porque o seu resultado é a vida, tanto agora como no futuro. Esse ensinamento é verdadeiro e deve ser crido e aceito de todo o coração. É por isso que lutamos e trabalhamos muito, pois temos posto a nossa esperança no Deus vivo, que é o Salvador de todos, especialmente dos que creem. Recomende e ensine estas coisas. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Não se descuide do dom que você tem,
que Deus lhe deu quando os profetas da igreja falaram e o grupo de presbíteros pôs as mãos sobre a sua cabeça para dedicá-lo ao serviço do Senhor. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto você mesmo como os que o escutam. Meus irmãos, nestes últimos versículos, primeiramente nos versículos de 8 até o versículo 10, Paulo ele compara o esforço físico com o esforço espiritual. O exercício físico ele tem algum benefício, mas a piedade, vida com Deus, oração, fidelidade, santidade, vale para esta vida e para a eternidade. Por isso, os cristãos, eles se esforçam porque esperam no Deus vivo. E por isso que estes versículos, meus irmãos, do 8 até o 10, nós aprendemos que a vida espiritual, ela não cresce sem disciplina, ou seja, sem oração, sem uma leitura da Bíblia, sem uma prática da fé. A vida espiritual, ela não cresce sem disciplina. E aí, aprendemos para a nossa realidade que nós temos que organizar um tempo diário para o nosso Pai, ou seja, um tempo para o nosso Deus, mesmo que seja um pouco de tempo, mas que façamos esse tempo com fidelidade. Amém? E nos versículos de 11 até o 13, Paulo manda Timóteo ensinar com autoridade e ser exemplo em tudo, tanto nas palavras como nas atitudes, tanto no amor, na pureza e também na fé. E ele também orienta Timóteo a dedicar-se à leitura, à exortação e ao ensino. E aqui aprendemos, nestes versículos de 11 até o 13, que o maior sermão que um cristão pode pregar é o testemunho da própria vida. E aí, meu irmão e minha irmã, pergunte-se hoje: o meu modo de viver aponta para Cristo? Sim ou não? E aí, essa resposta vai de cada um de vocês. Amém? Pergunte-se hoje: como o meu modo de viver aponta para Cristo? Sim ou não? É isso. E aí, meus irmãos, nos versículos do 14 até o versículo 15, Paulo também lembra que Paulo lembra a Timóteo que ele recebeu um dom espiritual confirmado pela imposição das mãos, e que esse dom ele deveria ser cuidado, ele também deveria ser praticado e desenvolvido para o benefício da comunidade. Por isso que aqui, nestes versículos do 14 até o 15, quase os últimos versículos, aprendemos que Deus, nosso Pai, Ele nos dá dons, mas cabe a nós cultivar esses dons que Deus nos deu e colocá-los em prática. Cabe a cada um de nós, porque Deus já nos deu muitos dons, muitos, a cada um de nós Deus nos deu, mas cabe a nós cultivá-los, praticá-los na nossa vida. E aí, meu irmão e minha irmã, hoje reconheça os seus dons e dedique-os ao serviço de nosso Pai, de nosso Deus Todo-Poderoso e também da comunidade. Amém? Reconheça os seus dons e dedique o serviço a Deus. Amém? E no último versículo, no versículo 16, Paulo ele conclui aqui com uma recomendação importantíssima, que Timóteo deve vigiar
a própria vida e a doutrina. Um líder precisa cuidar de si e da verdade. Assim, ele salvará a si próprio e os que o escutam. E aí, neste último versículo, meus irmãos, o 16, aprendemos que a vida cristã, ela exige vigilância constante e perseverança. Continuarmos sempre. Por isso que a vida cristã exige tudo isso: vigilância constante e perseverança. E aí, nos mostra esse último versículo para cuidarmos do nosso coração, cuidarmos também dos nossos pensamentos e principalmente da nossa fé. Persevere no bem, meu irmão e minha irmã, mesmo quando for difícil. Continue, não pare. Isso que é perseverar. Amém? E agora, antes de finalizarmos o vídeo, a carta de Timóteo, de São Paulo ao Timóteo, neste capítulo 4, nos ensinou 6 lições hoje. 6. Que a primeira lição que aprendemos foi a seguinte: falsos ensinamentos surgirão. Por isso, precisamos permanecer na verdade. Primeira lição. Segunda lição: que todo cristão ele deve se alimentar da sã doutrina. Terceira lição: a vida espiritual, ela exige disciplina e esforço. Quarta lição: o testemunho pessoal é fundamental no Evangelho. Quinta lição: os dons recebidos de Deus devem ser cultivados. E sexta e última lição: que a perseverança na fé salva e fortalece a comunidade. Amém? Foram essas as 6 lições que aprendemos neste capítulo 4 da carta de São Paulo a Timóteo. Amém? E meus irmãos, antes de a gente finalizarmos o estudo de hoje e o vídeo, como vocês sempre sabem, tanto no início como eu falei, quanto no final, eu peço carecidamente, meu irmão e minha irmã, a cada um de vocês que se inscrevam no canal, ativem o sininho para não perder os próximos vídeos e também para deixar aquele like para o YouTube entender que você gostou deste vídeo e que fazendo isso cada vez mais, além de fortalecer o canal e crescer cada vez mais esse canal aqui, vocês ajudam ao YouTube a recomendar cada vez mais este canal para mais e mais pessoas, e que mais pessoas virão por meio deste canal aqui conhecer mais e ouvir mais a palavra de nosso Pai, nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? E compartilhe este vídeo com algum familiar seu, algum amigo que precisa ouvir hoje essa mensagem de Deus. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês hoje e sempre, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. E se Deus quiser, estaremos juntos para estudarmos mais um capítulo da Palavra de Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Até lá, meus irmãos.